Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Nós temos aqui o nosso cupom promocional exclusivo para você inscrito aqui no nosso canal, que te dá bônus em dobro, hein? Que é Godoy 1x. Você faz o seu depósito de 50, vai retornar 100, faz 150, retorna 300, faz 300, retorna 600, até R$ 1.500 você garante com o nosso bônus aqui exclusivo para você inserir aqui, que é Godoy 1x. Na hora do seu depósito, você insere o nosso cupom. Rodada da eliminatórias da Copa do Mundo, já aqui na América do Sul, tem os jogos entre Paraguai e Peru, Colômbia e Venezuela, além da atual campeã mundial, a Argentina volta a campo contra o Equador. Então você pode aproveitar tudo na 1xBet, claro, com o nosso cupom promocional, que é Godoy 1x, resgate de bônus em dobro. Bom, galera, o Flamengo acabou participando, né, através ali do Marcos e do Gustavo, de um congresso de futebol promovido pelo Diário Olé, chamado Sport Summit Leaders 2023, e o Flamengo acabou ali mostrando um pouco do seu planejamento, alguns dos seus números, algumas das suas ideias. Bacana porque nós temos aqui alguns dos slides originais do Flamengo dessa reunião, que ele acabou explicando, né, para ali, é um evento grande, ali, quase cerca de 12 horas de apresentações, tem várias, né, que acabam sendo imergidas no esporte, no futebol. Então o Flamengo teve essa participação importante porque a gente vai passar sobre sócio, passa sobre projeção de torcida, venda de produto, audiência, etc. Todos esses trâmites, né, que acabam envolvendo diretamente o Flamengo, onde muitos deles, né, sobre essa ótica da um pouco mais de gestão, da administração, o Flamengo tem indo bem, alguns precisa evidentemente entender um pouco melhor, né, sobre a relação identitária do torcedor, melhorar, otimizar, enfim. Vamos aqui compartilhar com vocês essa que foi a reunião, né, desse congresso, a participação do Flamengo, que teve aí a participação do Gustavo Oliveira, né, que é o vice-presidente de marketing e comunicação, e o Marcos Senna, que é o diretor de marketing do Flamengo, e o nome, né, estava ali como Flamengo, modernização e expansão de um gigante do Brasil. Acabou essa participação do Flamengo sendo bastante comentada pela imprensa argentina, sobretudo ali, né, sobre o meio o que tinha, né, os direitos, né, que fez o evento, o Diário Olé, falou bastante sobre essa questão do Flamengo, né, sobre essa forma e esse gigantismo que o Flamengo conseguiu atingir, que evidentemente vai assombrando nossos vizinhos aqui da América do Sul. Então chama muito a atenção como o Flamengo tem se comportado no mercado. E aí já começa abrindo com aqui o slide, somos uma nação, né, fãs, fanáticos e comprometidos. Acontece o seguinte, aqui o Flamengo mostra, né, que ele conseguiu ali cerca de 66 milhões de seguidores, e aí ele é o primeiro, né, na América Latina, no Instagram, no Twitter e no TikTok. Parênteses importante. Você que ainda não nos segue, nosso Instagram, que é will.godoy, no nosso TikTok, William Godoy, e também lá no nosso Twitter, nos segue lá, vai nos acompanhando também por lá. Vamos aproveitar então, aproveita e nos segue por lá, beleza? Então tá aqui, o Flamengo mostrando, né, o primeiro na América Latina, nessas 3 plataformas, e aqui já começa, né, são dados importantes, recentes, que foram, né, acabou a pesquisa sendo feita ali pela Datafolha e pelo IBGE. 44 milhões de torcedores. E dentro desses torcedores, 21,8%, né, da população do Brasil, quase 22%. 28% entre jovens de 6 até adultos, né, de 24 anos. E o Flamengo lidera, né, dentro dessa margem, né, dessa idade, de 6 a 24 anos. E com isso, o Flamengo acaba tendo 40% a mais do que o segundo, como a gente vê, né? Inclusive aqui está em espanhol, né? Evidente, está ali o segundo mais grande, ou seja, o maior, 40% a margem aí de diferença. O que acontece é o seguinte, o próprio Marcos Senna, que é o diretor de marketing do Flamengo, ele comenta evidentemente sobre esses números e vale um destaque. Ele diz que mais importante que nos próximos anos o Flamengo conquistar mais torcedores é o Flamengo conseguir fidelizar esses torcedores. E aí é importante a gente fazer uns comentários sobre. O conceito do marketing, né, dessa questão de venda, né, de compra e venda, é o seguinte. É bacana o Flamengo, né, conseguir ter sempre essa rejuvenescer a sua torcida, sempre ter uma novos torcedores, isso é muito importante. Agora o que é importante, você fidelizar os novos torcedores e os torcedores novos. E de que forma e por que acontece isso? Acontece que até no próximo slide é importante para a gente ver, porque aqui vê o maior nível de participação
dos torcedores, e aí a gente vê a curva do Flamengo lá, essa da esquerda, né, subindo pra caramba, a audiência absurda ali do Flamengo, né, muitos torcedores e tal, e ao lado tem qual é o time de futebol da sua preferência. E o Flamengo, ele acabou ultrapassando os brasileiros que não têm ou não torciam para time nenhum. E esse fenômeno acontece aqui no futebol brasileiro. E aí, porque ele parte dessa lógica que é mais importante agora do que conquistar novos torcedores, é você fidelizar esses torcedores. Por mais incrível que possa parecer e surpreender alguém, apesar do futebol, apesar do Brasil ser, né, receber aquela alcunha do país do futebol, existe mais gente que não torce para nenhum time e não acompanha futebol do que torce para um time. Isso desde até 2019. A partir de 2019, o Flamengo lidera. O que acontece? Ninguém deixou de torcer para um outro time, o próprio Marcos fala isso, e virou Flamengo. O que ele diz, inclusive, que nesse estudo que o Datafolha e o IBGE fez é que as pessoas que não torciam para time nenhum, a partir de 2019, elas começaram a torcer para o Flamengo. E aí, com isso, inverteu. Tem mais gente torcendo para o Flamengo e a segunda maior torcida é de gente que não torce para ninguém. E aí, vamos lá. É cuidadoso por quê? Pejorativamente, inclusive, fala-se muito, torcedor modinha de 2019. Tem muito lado pejorativo, mas tem muito lado verdadeiro, o que é perigoso, pelo seguinte critério. Essa pessoa que não torcia para ninguém até 2019, nada pode fazer, nada, né, confirma que daqui a alguns anos, se o Flamengo não estiver conquistando mais, ela vai continuar torcendo pro Flamengo. Pode ser um torcedor sazonal. E aí, isso é perigoso. Por quê? E aí é onde você tem que trabalhar e fidelizar esse cara. É natural que o Flamengo ganhe mais torcedor conforme ele vai ganhando mais esportivamente. Tem muitas pessoas que se mobilizam, se inclinam, se motivam a torcer pelo clube que é vencedor. Só que o fato de você ser vencedor, ele pode ser sazonal. Existem momentos de vitória e momentos de derrotas. E o perigoso é que muitas pessoas que se autotitulam como eu sou torcedor do Flamengo, como sou torcedor de qualquer outro clube. Beleza. Ela assiste os jogos no estádio? Não. Ok. Ela assiste os jogos na televisão? Não. Ela compra os produtos oficiais? A gente tá falando tudo sobre a ótica, beleza? Do marketing. Ela compra os produtos oficiais do clube? Não. Ela sabe quantos jogadores... Ela conhece os jogadores do Flamengo? Não. Ela se autotitula torcedor do Flamengo, mas ela não tem envolvimento nenhum com o Flamengo. Na pesquisa, qual é o seu time? Flamengo. Mas não tem envolvimento nenhum. Essa pessoa que responde isso, daqui a alguns anos, ela pode responder um outro clube. Porque ela entra naquele que nem torcer pra nada, tal, bem superficial. E isso pode mascarar e induzir as pesquisas, por isso tem que ser, é perigoso. E que o Flamengo ele tem que fidelizar esses torcedores. Essa é a ótica, tá? De como é visto pelo marketing, pela comunicação. A gente pode aqui dizer se é certo ou errado, mas o lado profissional é esse, tá? Que é visto. Aqui como a gente vê, né? Nesse slide aqui, as vendas, né? De ingressos, audiência televisiva, aí diz, né, que o Flamengo conseguiu cerca de 95% das compras, né, dos ingressos no Maracanã e mais de 100 milhões, né, audiência, é que a gente fala, né, o torcedor que acompanha o time, seja no estádio ou seja pelas transmissões, seja na Globo, Sport TV e Premier. E aqui, nesse slide, eles mostram a melhor composição dos ingressos, né, o Flamengo acaba dependendo menos dos direitos de broadcast. Como a gente vê no gráfico da esquerda, o Flamengo tinha praticamente 50%, né, ali no 49% de broadcast. O resto era o match day, né, a questão comercial e do jogo. E o atual já reduziu para quase 1/3, né, é 34%. E o ideal é você depender cada vez menos broadcast, né, porque tem uma questão ali que acaba sendo uma relação indireta. Esse outro slide é importante porque fala sobre o balanço e aí mostra um pouco mais sobre esse aspecto financeiro do Flamengo. Para a galera que acompanha o futebol brasileiro, sobretudo para os torcedores do Flamengo, isso não é nenhuma novidade, né? O passivo livre de dívidas bancárias, que há uma queda, né? Uma queda significativa ali no ano de 2023. Há uma mudança, como vocês podem ver aqui, no ano de 2020, né? Inclusive ele fica acima do de 2016 e muito próximo ao de 2015, mas vale lembrar que tem um aspecto da pandemia e o próprio, né, o Marcos e o Gustavo acabam citando a pandemia, que foi um elemento ali fora da curva, mas isso já, a curva do Flamengo, né, vai sempre diminuindo sobre os aspectos de dívidas bancárias e os balanços. E aqui sobre a estratégia de aproximar os torcedores, né, aproveitar aí eles chamam, né, aproveitar o poder do ecossistema, que passa muito pelo aquele aspecto da fidelização do torcedor e desses novos torcedores e torcedores novos. Eles mostram esse que seria esse data lake, né, que aí fala sobre social media, né, programa de sócio,
cartão, aplicativo, streaming, banco, embaixadas, lojas oficiais, escolas, experiências, comida, bebida, vendas, entrada, enfim, o que o Flamengo pode fidelizar. E mostra o desenvolvimento da estratégia que é do programa de sócio. E aí, a gente sabe que o programa de sócio do torcedor do Flamengo é um tanto que complicado. Inclusive, a gente teve agora capítulos recentes sobre a venda de ingressos para a decisão da Copa do Brasil. Para cada valor que você paga de sócio, né, você tem algumas vantagens, diamantes, tal, os benefícios, tal. O ingresso ficou uma coisa abusiva, o preço completamente fora da realidade. E, além disso, a falta, né, não chega no sócio, né? Então, assim, o Flamengo tem que trabalhar melhor esse sócio, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Tem alguns critérios que são um tanto que arcaicos sobre esse modelo, que não é um tanto que atrativo ao torcedor para ele aderir ao modelo de sócio-torcedor, seja para pagar o plano mais caro ou o mais barato. É meio que complicado essa relação aí do sócio, o quanto é bacana pro cara ser sócio, mas ele não parecer ser um doador. Porque muitas das vezes o sócio-torcedor, ele é traduzido aqui no Brasil como um doador. Ele não é visto como um sócio, porque ele não tem vantagem nenhuma, só sai, ele não tem retorno. Então o Flamengo, sem dúvida nenhuma, como outros clubes, tem que ver essa questão do sócio, que na minha opinião está muito atrasado ainda. E aí sobre a questão das vendas, né, das lojas e tal, tem, né, sobre o desenvolvimento de uma rede nacional de distribuição, né, física exclusiva para produtos com a licença do Flamengo. Então eles falam, né, que são cerca de 178 lojas, um faturamento que passa de 300 milhões de reais, já foram vendidos mais de 1,5 milhão de peças da Adidas, né, por ano, e aí dentro desses produtos, cerca de 80%, como o diretor de marketing fala, são as camisas, né, as camisas oficiais. Inclusive, para você que ainda não viu, nós compramos a camisa e mostramos cada detalhe, cara, sobre a nova camisa do Flamengo, a nova camisa 3 do Flamengo, que tem aquela tarja vermelha, né? Vou deixar o link aqui para você que ainda não acompanhou. A gente mostra aqui, mostrando todos os detalhes, costura, o que é adesivo, o que vai sair quando você botar na máquina para lavar, o que não vai sair, enfim, todos os detalhes estão aí. Já foram vendidos cerca de 35 mil camisas, tá? E aí, voltando aqui, o Flamengo tem mais de 4 mil produtos, entre esses oficiais, que são fabricados pela Adidas, até também os outros oficiais licenciados, né, pela Reserva, Brasiline e outros produtos que recebem o licenciamento, né, e portanto, se torna oficial do Flamengo. E eles também acabaram falando sobre o banco digital, né, o tal do BRB, que aí tem cerca de mais de 3,5 milhões contas abertas desde o seu lançamento e praticamente ali 93% de presença das regiões em todo o Brasil. Curiosamente, tem mais mulheres do que homens, né? É praticamente ali igual, mas tem 51% mulheres e 49% homens. E como a gente vê no gráfico, né, no próprio mapa do Brasil, pegando bastante ali sudeste, nordeste, também no sul, centro-oeste e ali também ali em algumas regiões do norte, é o tal bom que o Flamengo tem 50%, né? 50%. Bom, galera, essa foi a apresentação dessa expansão e modernização de um gigante do Brasil, segundo ali o Flamengo participando desse fórum que foi realizado pelo Diário Olé sobre as estruturas, explicando um pouquinho mais sobre esse gigante que é o Flamengo. O que a gente pode enxergar ainda? O Flamengo precisa se profissionalizar. Então, isso tudo que o próprio Flamengo mostra e diz corrobora com aquilo que a gente diz. O Flamengo precisa fomentar a sua profissionalização no futebol. É por isso que não cabe mais tanto amadorismo no dia a dia e planejando o futebol do Flamengo, porque ele é tão influente, inclusive sobre a relação, né, do aumento da relação identitária do torcedor para com o clube. Um forte abraço a todos vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, um abração a todos, tchau, tchau.